Jesus é o Senhor, irmãos. Então, eu estou fazendo a continuação do vídeo, né? Eu tinha feito coisa de 10 minutos do vídeo ontem e hoje eu vou fazer a continuação desse vídeo, que é para expor um pouco o rumo da minha mente agora e o que eu cheguei a ver com meus olhos, a entender e as decisões que eu preferi tomar comigo mesmo. E ontem eu comecei a falar de que com tudo isso que eu expliquei no primeiro vídeo, mostrou-se claramente que não há fruto. Não há frutos do Espírito, não é visto nem do lado do irmão Dong, nem do lado do irmão Whitley. Então, por não ver frutos, eu comecei a considerar certas coisas que para mim era relevante, né? Que a gente podia não preocupar com isso, mas eu comecei a considerar aquelas coisas, comecei a me preocupar com aquelas coisas, a estudar mais acerca daquelas coisas e procurar também um pouco mais sobre outras coisas. Fui mesmo procurando no YouTube, escutando umas pessoas falando, outros pregadores, escutando o que outras pessoas têm a dizer sobre o Whitley, sobre o ministério, sobre a editora e tudo mais, tá vendo? E resumi muitas coisas, porque a minha mente já estava preparada, já estava pronto para procurar essas coisas. Porque a vida é assim, né? É assim, se tudo tá bom para você, se você tá feliz, se tudo tá bem, você pensa que é fruto. É bom fruto, e você, quando acha que você tá à volta de bom fruto, você está contente. Você está contente e você está suficiente. Você só quer desfrutar aí. Mas quando você percebe que os frutos são maus ou não há fruto, meu irmão, então você precisa procurar a origem da situação. Você precisa procurar a origem da situação. Eu falo isso baseado naquilo que eu estou a estudar, né? Aquilo que eu estou a trabalhar agora e aquilo que eu estou a estudar. É procurar conhecer a origem da causa e tratar com a causa, né? A gente não chega só e opera a pessoa porque a pessoa disse que aqui está doendo. Não, a gente vai fazer uma análise profundo com as máquinas, com tudo, para apurar a situação, que tipo de operação, quanto tempo leva a operação e tudo mais, né? Então, essa minha conversa com os irmãos agora, meu irmão, é fruto de certa análise que já foi feita e que chegou até esse ponto. E eu espero que, escutando bem, entendendo bem o que estou dizendo, será uma operação bem feita na nossa cabeça, na cabeça de cada um que escutar. Então, irmãos, profundamente, eu quero esclarecer, irmãos, que os erros, os problemas, não veio de agora não. Veio de já há muitos anos atrás. Veio já desde Whitley. Eu não falo de Watmani porque não sei dele. Ele ficou na cadeia há muito tempo e não continuou com o ministério, mas o irmão Lee que continuou com o ministério. E os problemas vieram desde irmão Lee. Eu vou expor certas coisas aqui, que umas coisas que desde 2016 que eu já tinha feito estudo sobre isso e vi que não é de acordo com aquele aspecto. Mas agora, estudando aquilo mais, buscando entender de outras pessoas, ganhei mais clareza sobre aquelas coisas. E falando de irmão Lee, né? E da igreja local, da restauração da igreja, o ponto principal do problema aí é buscar a maneira, como encontrar a resposta na Bíblia para poder criar
aquela base que eles pensam que é como se fosse para eles a Filadélfia, né? Ou aquela base que é como se fosse aquilo única a igreja que o Senhor aceita, único ministério, né, que está levando diretamente a prática da igreja saudável de acordo com a vontade do Senhor. Então, e Whitley quis isso, quis expor isso e buscou muitas coisas na Bíblia para fortalecer isso, para demonstrar isso. E as interpretações bíblicas que ele foi fazendo para levar os seguidores a se convencer nesse aspecto, nessa crença, tá entendendo, mano? Ele precisou se deturpar muitas coisas para que desse credibilidade nele também, quanto à mentalidade que ele quer colocar nas pessoas e nele mesmo, e para que também as pessoas pudessem se engajar com aquele projeto dele, né? Mas isso é a grande divisão, só que ele não estava vendo, é a grande divisão. Meus irmãos, falando diretamente da igreja agora, eu quero que os irmãos entendam que da forma que explicaram para nós sobre a divisão, não é a divisão não. Nós precisamos entender divisão do ponto de vista de acordo com aquilo que Paulo fala. E quando eles mostram-nos, de acordo com, por exemplo, de acordo com 1 Coríntios, que a divisão que havia lá, que foi falado pela família do Chloe, que um está dizendo que um é de Apolo, outro é de Paulo, outro é de Jesus, outra coisa. Está entendendo, meu irmão? Não é a divisão que eles explicam para hoje. Não. Então, é sempre pegar uma coisa, um aspecto, mudando aquilo e colocando para você que é isso. Que a resposta é essa. Ou levando você para um versículo bíblico, dizendo para você que nós estamos a debater com isso, mas aquilo que está lá não tem nada a ver com aquilo que eles estão a debater, ou tem a ver um pouco, mas eles deturpam de uma forma. Então, meus irmãos, quando se fala da igreja, meu irmão, o irmão lhe fala abertamente e claramente que a igreja é algo espiritual, a igreja não é algo material, a igreja é orgânica. Ele fala isso abertamente, mas só que ele mesmo que fala isso, ele ainda insiste em dividir a igreja por meio de estipular onde está errado, onde está certo, segundo as coisas materiais e exteriores. Tá? É como alguém que fala muito bem daquilo como deve ser, mas porque quero arrastar as pessoas para um outro caminho que não tem nada a ver com aquilo que é do Senhor, ele passa a falar também no outro aspecto, tá entendendo, meu irmão? Já saído fora daquele aspecto que ele falou que é correto. Porque o Whitley é aquele que fala muito sobre que a igreja é orgânica, que a igreja é pela fé. Então, se é pela fé, meu irmão, isso não. Por que expor, falar muito da divisão da igreja no seu aspecto denominacional, ou no seu aspecto. Por que, meu irmão? Eu quero que os irmãos raciocinem comigo agora um pouco. Se tirassem todos os nomes da denominação em cada cidade, ou em cada localidade, ou em cada país, acha que divisão entre grupos cristãos acabariam? Não acabaria, meu irmão, porque o que é a divisão é algo interior. O que é a divisão é o que está dentro do homem. Por isso que o Senhor disse que o que sai do homem é que contamina o homem, não é o que entra no homem. Está entendendo, meu irmão? Porque o que sai do homem é o que contamina o homem. Só uma forma de estar na unidade é a limpeza do nosso interior. Isso é que traz a unidade, meu irmão. Agora, se é denominado ou não é denominado, isso não tem nada a ver com a divisão ou unidade da igreja, não. A igreja, ela é orgânica, meu irmão. Quando o Senhor dispensa o Espírito no dia de Pentecostes, que até hoje o Senhor dispensa, né? Aqueles que receberam o Espírito do Senhor em um país, em cima de um avião, no mar, qualquer lado onde eles estiverem, eles são a igreja do Senhor. Esse aspecto
de muito puxar para a igreja, aspecto da igreja como a igreja é local de cidade em cidade. Vamos esquecer essas coisas, meu irmão. Vamos esquecer essas coisas. Porque eu comecei a estudar sobre a igreja, a pesquisar. Eu vi que não, a Paulo falava, a igreja falava sobre o irmão Persila e a Aquila, a igreja que está na casa deles. Vai ver, eu traduzo para hebraico, para ler no hebraico, mesma coisa. Porque às vezes é uma coisa que eu faço muito, quando eu quero realmente saber sobre a realidade de um versículo, uma frase bíblica, eu sempre vou para o grego. Vou traduzir o grego para ver o que ele está querendo dizer. Está entendendo, meu irmão? Então, é a mesma coisa. A igreja não é só indicada na Bíblia como na cidade, não. Não, esquece isso, meu irmão. O fato do Senhor enviar carta para as 7 igrejas da Ásia, falando que, mencionando essas igrejas como tomando o nome da cidade, falando para essa igreja, não quer dizer que é assim que a igreja tem que ser, como o Whitley expôs. Não, meu irmão. Não. Numa cidade podemos dizer que há muitas igrejas, se queremos. Não é nada contrário, meu irmão. O que é que nós temos que perceber é que a igreja é um só. Esse é o fundamental da igreja. A igreja é um só. Agora, a separação da igreja para a igreja, ela pode ser de uma casa para outra, ela pode ser de uma cidade para outra, de um país para outro, dependendo segundo a liderança de cada ministério. O que separa uma igreja de outra é a liderança de cada ministério. Agora, no passado, esses ministérios estavam todos na união, né? Mas, com o decorrer do tempo, esses ministérios, muitos deles ficaram sem união com os outros. Há muitos ainda que têm união, há muitas pessoas, por exemplo, nas igrejas, nos ministérios evangélicos, muitos levantam aquele que aprendeu com algum pastor, coisa assim, ele pensa de criar ministério dele. E aquele o que foi líder dele, suporta ele, depois um convida outro para poder pregar no ministério do outro, e continua como se fosse às vezes o mesmo ministério, só que a liderança é que está diferente e talvez muda o nome do ministério, né? E eu não aprovo aquele nome que dá no ministério, se bem que eles colocam a igreja fulana, mas nós que temos conhecimento sabemos que eles não estão a denominar a igreja não, porque a igreja não consegue ser denominada não. O que eles estão a denominar é o ministério que eles são líder dele. Tá entendendo, meu irmão? E muitos deles sabem disso. Quando você vai confrontar eles que isso não pode ser, porque isso já aconteceu comigo. Vai confrontar eles que não se pode ter com esse nome, coisa. Eles dizem a si mesmo que isso é nome na parede, isso não tem nada a ver. Eles estão aqui para orar a Cristo, eles não estão aqui a ver para esse nome, não. Muitos dizem, vocês dizem mesmo. E nós, na nossa eloquência, na nossa cegueira, ficamos quer dizer, a se achar que nós somos maior do que eles, ou que nós podemos receber alguma coisa maior da parte de Deus do que eles, só por causa daquele nome que está escrito na parede da igreja fulana. Meu irmão, vamos esquecer essas coisas. Eu trago essa pregação para que nós limpamos um véu na nossa mente, porque assim como os judeus liam o Velho Testamento e o véu de Moisés ainda tem no rosto deles, nós que lemos o Whitley, o irmão Dong lá, o véu ainda está no nosso rosto. E nós precisamos desvendar nosso rosto desse véu, porque esse véu é um véu de divisão, é um véu de Laodicea, é um véu de exaltação. E nós, pela graça com a ajuda do desprezo dos irmãos que nós tentamos procurar, e fez-me não ver nenhum fruto, e fez-me procurar ver as coisas de uma forma diferente, meu irmão. Fez-me ver os irmãos que estão nas denominações de uma forma diferente. Fez-me perceber que Deus também usa eles, que eles também são mesmo até mais poderosos espiritualmente do que nós. Nós precisamos até se reconhecer a nossa fraqueza e às vezes copiar certas coisas deles, porque nós estamos num rumo degradante, meu irmão. Pensamos que nós somos, que nós temos. Isso é um aspecto, depois vou falar do aspecto de invocar, vou falar de outros aspectos ainda. Isso é só da igreja, né? Do nome da igreja. Então, meu irmão, nós sabemos que antigamente, né, é um princípio. A igreja desde o tempo de Pentecostes para aqui, ela sofreu uma outra dispensação, que é a dispensação do Novo Testamento. Nós sabemos que o Paulo, quando servia outros irmãos, não existia Novo Testamento. O Senhor inspirava eles com um pouco daquilo que eles tiravam do livro do Velho Testamento,
falava, e também a inspiração que o Senhor dava para eles, segundo o Espírito, para que eles pudessem suprir a igreja, falar pela igreja e levantar a igreja. Mas depois já do tempo do catolicismo, coisa assim, e o Senhor levantou as pessoas que escreveu, não sei se é o tempo de catolicismo ou mesmo antes, não sei, né? E também não faz muito sentido, mas sabemos que chegou um momento que o Senhor levantou as pessoas na Grécia, né? Que escreveu o Novo Testamento, que foi escrito no grego. Então, daquela sessão de antes do Novo Testamento escrito para a sessão de hoje, é uma sessão diferente, meu irmão. O Espírito é o mesmo desde o dia de Pentecostes, mas nós entramos numa sessão que nós agora funcionamos com a Bíblia do Novo Testamento. Está entendendo, meu irmão? Então, isso de denominação A, denominação B, denominação C, nós que temos a visão de que a igreja do Senhor não precisa ser denominada, nós não precisamos andar fazendo isso. Mas outra coisa nós devemos ser claro, que o Senhor, Ele disse que quem não é contra nós, é por nós. João e outro discípulo, vindo a um servo, né, alguém, expulsando o demônio em nome do Senhor, isso está lá no livro de Marcos. Expulsando o demônio em nome do Senhor, repreenderam aquele homem, e veio dizer: Senhor, vimos alguém que não nos segue, que não nos segue, e repreendeu o demônio em teu nome. O Senhor disse: deixa-os, não repreende-o, porque ninguém pode expulsar demônio em meu nome e falar mal de mim. O Senhor disse: quem não é contra mim é por mim. Então, Whitley não mostrou isso, meu irmão. Whitley, irmão Dong, não mostrou isso. Será que eles não viram esse versículo? Eles viram, mas por que eles não mostram isso? Porque eles querem só buscar nos versículos, dobrar as coisas, para te levar a ver como há uma linha do qual outras estão excluídas. Meu irmão, não é assim não, meu irmão. O Senhor, Ele não está preocupado com o nome que está na parede, Ele não está preocupado com essa coisa. Ele está preocupado com como as pessoas como as pessoas estão levando a palavra dEle. E é a palavra que recebe, que as pessoas que recebem a palavra dEle, como é que essas pessoas estão sendo treinadas, como é que essas pessoas estão sendo recebendo a palavra dEle, e como é que como é que as pessoas estão dando acesso ao Espírito Santo para poder trabalhar neles e transformar eles. Está entendendo, irmãos? Então, mesmo nas denominações, há que haver diferença. Você precisa ser inteligentemente no conhecimento da palavra do Senhor para conseguir dizer que nessa denominação o Espírito não funciona, nessa denominação não tem nada a ver com o Senhor Jesus. E também dá mérito a outra denominação, dizer mesmo não, que nessa denominação o pastor, ele realmente prega, os servos realmente nessa denominação pregam o Evangelho do Senhor, estão a convertendo pessoas, as pessoas que vêm reunindo continuamente aqui, estão realmente invocando o nome do Senhor, orando, ajoelhando, cantando, louvando, estão se transformando as suas vidas, estão entregando as suas vidas para Cristo, a sua família. E você tem que reconhecer isso e colocar eles no mesmo patamar que você. Colocar eles no mesmo patamar que você. Nunca mais despreze qualquer crente ou se acha que você é mais do que qualquer crente só porque ele converteu no ministério onde é denominado Igreja Fulana, enquanto você está no ministério de Whitley ou Mandong ou qualquer outro ministério onde não tem o nome Igreja Fulana. Ou porque ele tem pastor que prega lá, para ele lá, enquanto que aqui todos vocês falam e todos vocês compartilham. Essa experiência, essas práticas de um pastor que fala, cadeira dos pastores atrás, dos maiorais, essas coisas não são nada não, meu irmão. Se as pessoas não olham para essas coisas e olhar para Jesus Cristo, a palavra que está sendo falada é a palavra de Cristo, meu irmão. Não importa se há instituição de pastor, se há outras coisas que, mesmo de acordo com a Bíblia, não é tão correto. Porque essas coisas, cada um será julgado pelos seus atos, meu irmão. O importante é perceber que a palavra do Senhor, há arrependimento do pecado, há a explicação do sangue de Cristo vertido na cruz para a remissão dos pecados, crucificação de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, a ascensão de Jesus Cristo, dispensação do Espírito Santo. Entendeu, meus irmãos? Dispensação do Espírito Santo, salvação por meio da graça, por meio da fé. Se as pessoas têm todo esse conceito, né? Reunião para poder louvar o Senhor, para poder desfrutar a palavra do Senhor, né? Para poder
buscar o Senhor dia após dia. Se os crentes fazem isso, meu irmão, as práticas, se você tem uma prática um pouco diferente, porque você talvez pensa que você invoca o nome do Senhor, eles não, todo mundo invoca o nome do Senhor, eu vou chegar lá naquele aspecto. Então, meu irmão, eu faço esse vídeo para poder levar unidade, para nós podermos ter uma visão de unidade entre os crentes. Não mais porque está denominado, não, meu irmão, vai com o teu ministério, prega numa cidade, ou se você é a igreja lá numa cidade, mas não considera que você só é que é a igreja lá, não. A igreja é num aspecto universal. Numa cidade, todos quando são crentes lá, são a igreja lá. Todos quando são crentes lá, são a igreja lá. Em cada ministério, vai um que vai crescer mais, um que vai crescer menos. Pode haver ministérios dos cristãos que também não pregam Cristo, está lá para pregar dinheiro, cura, as coisas diabólicas. E nesses aspectos, nós podemos convencer de acordo com a Bíblia e fazer eles sair de lá. Não nós fazermos, né, mas mostrando eles a verdade, que eles possam sair, mas não ter esse espírito que não tem que vir para aqui de nós, porque aqui é verdade, aqui é o caminho do Senhor, aqui é o mover da direção do mover do Senhor. Não tem esse conceito, não, porque esse conceito é maligno, esse conceito é Laodiceia, esse conceito é um conceito da aponta dedo, e quando você aponta dedo que lá está errado, quer dizer que você está se colocando no lugar da Laodiceia, que você é que está justo, meu irmão. Cada lugar tem problema dele, meu irmão. Você pode não ter nome, não ter nome, mas quando você comenta, meu irmão, não te responde, você fala com outro, ignora você e faz tudo. Isso é o que, meu irmão? Isso tudo são coisas malignas que estão em cada ministério está com seus problemas. Então, isso mesmo até de chamar de pessoa de pastor ou de coisa, isso não é grande problema não, meu irmão. O importante é que se aquele que está instituído como pastor, ele está fazendo o trabalho dele corretamente, ele está realmente pregando, ele está realmente apacentando, ele está realmente falando do Senhor, ele está realmente infundindo Cristo na pastagem. Se isso está acontecendo, meu irmão, Jesus é o Senhor. Então, precisamos parar com essas coisas e ter um conceito mais diferente, mais alargado, um coração alargado para com todos os irmãos.